Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Seja muito bem-vindo, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Eu sou o Beto, seu host de plantão favorito. Eu estou aqui hoje em carreira solo para conversar com vocês um pouquinho sobre este anime que é extremamente especial para mim e, obviamente, fazer isso as devidas conexões, talvez um pouco mais devocional com Digimon. Isso aí, Digimon. Eu sei que Digimon também é muito especial pro meu amiguinho. Eu lembro da gente já ter conversado sobre isso, dele ter falado que ele também gosta muito de Digimon. E Digimon, nesse ano de 2024, está fazendo 25 anos do anime. Por que eu falo do anime? Porque a sua origem é um pouco mais antiga do que isso. Mas efetivamente Digimon estourou, existiu como marca ali em 1999. E antes de a gente falar sobre Digimon e tudo mais, eu quero tirar da nossa frente aquele velho comparativo que fazem entre Digimon e Pokémon. Uma conversa velha, as pessoas comparam os dois e eu já quero, assim, em primeira mão, a primeira coisa que eu quero fazer é tirar esse comparativo da frente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, como os dois são lançamentos de um período muito parecido, aqui no Brasil principalmente, eles meio que foram lançados juntos, sim, obviamente vai acontecer essas comparações, as pessoas vão falar dos dois, acaba sendo natural a gente ver os dois sendo comparados. E é bom deixar claro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque é um pouco mais velho do que Digimon. Se não me engano, um jogo de 96, um anime de 97, alguma coisa assim. Ele tem a sua origem aí antes. Ah, então, poxa, Digimon é uma cópia? Não é por aí. Propostas são bem diferentes. Até porque Pokémon é baseado num jogo de videogame, onde você coleciona criaturas e batalha com elas. Essa coleção de criaturas vem da ideia dos japoneses, que eles fazem coleção de insetos. É normal as crianças japonesas, principalmente no verão, colecionarem insetos, principalmente aqueles besouros bem grandes, assim, bem grandes, e colocar esses bichos para lutar. Tanto que se você pesquisar, sei lá, luta de besouro, pesquisa aí. Tem até jogo de videogame, tipo, japonês, obviamente, de luta de besouro. Então, Pokémon veio um pouco dessa ideia. Já Digimon é completamente diferente. A gente tem uma realidade de conexão entre o nosso mundo normal com o que eles chamam de mundo digital. Ali é inspirado pela internet, pela tecnologia, coisas que não tem nada a ver entre um e outro. Pokémon você foca no domínio ali de fazer uma coleção de Pokémons e de se tornar um mestre deles de alguma forma. Claro que tem o rolê do vínculo com o Pokémon, mas Digimon é muito mais focado em uma criança escolhida e destinada a algo e um Pokémon, um parceiro, um Digimon não, desculpa, um parceiro Digimon específico, que vai criar um vínculo forte e desenvolver esse vínculo. Então as ideias são um pouco diferentes, né? Já deixando claro aqui, quem quer melhor? Cara, cada um tem uma pegada. Eu prefiro Digimon. Pessoal meu, eu gosto de Digimon, mas obviamente fica livre para cada um gostar de um ou de outro, não é isso aí que a gente quer falar. Mas pensando em 25 anos de história, muitas pessoas podem ter consumido Digimon aí no seu início aqui no Brasil, foi uma febre grande, né? Fez seu sucesso. E hoje em dia Digimon não tá lá, aquelas coisas. Então, a não ser que você seja de um nicho que consome Digimon, muito provavelmente você nem sabe o que está acontecendo na história de Digimon. Então o que eu quero fazer aqui? Para você que nunca ouviu falar, vou apresentar um pouco da história do Digimon. Para você que ouviu falar, mas parou de consumir, eu vou te atualizar no que está acontecendo. Porque são 25 anos de produção.
e Digimon não parou. Talvez não tá tão forte, principalmente no mundo dos animes, mas não parou a sua produção. Então vamos começar com o princípio. Para você que não sabia, Digimon começa na verdade, com o Tamagotchi. E aí você vai falar assim, tá, que trem é esse? Aqui no Brasil a gente ficou o Tamagotchi conhecido como bichinho virtual, exatamente. Lá em 1996, o Tamagotchi foi lançado no Japão pela Bandai. No Brasil não sei quando foi lançado. Eu sei que eu tinha. E o bichinho virtual era o que? Era um aparelhozinho onde a gente tinha ali literalmente um bichinho para cuidar. A gente dava comida, a gente cuidava, ele ficava doente, a gente dava injeção e tudo mais. Nossa, quantas vezes eu fui pra escola, deixei meu bichinho virtual com a minha mãe. Falei, mãe, cuida aí pra mim. Ela, não, pode deixar. Aí eu chegava da escola, olha, ele ficou doente, morreu. Ficou doente nada, ela não alimentou ele. Quantas vezes? Mas tá, não quero tratar meus traumas aqui, não é a ideia. Então o bichinho virtual chegou pro Brasil e a gente teve bastante dele. Eu posso estar enganado, mas na minha mente é só isso mesmo. Aqui no Brasil a gente só teve acesso ao bichinho virtual. Mas lá no Japão, em 1997, o mesmo criador do bichinho virtual, ele criou o virtual, um outro bichinho virtual, que seria o Virtual Pet, né? Que era o Digital Monster. Mas vejam, 97. Ainda não era o Digimon como a gente conhece. Mas já era a ideia. Era um bichinho virtual voltado para o público mais masculino, daí, né? Ele tinha um formato diferente. Se você teve um bichinho virtual na minha época, você sabe que ele era meio redondinho. O Digital Monster, ele era em formato de bloco, de quadradão, como se fosse um tijolo, onde você podia encostar um no outro porque tinha as batalhas. Então, além de você cuidar da comida e tudo mais, você tinha batalhas. E o seu bichinho virtual, ele crescia não pela idade, mas por batalhas ele evoluía. Então, ele já assumia uma perspectiva, talvez até inspirado por Pokémon, quem sabe, nessa ideia de batalhar, de lutar. Em 1999, então, efetivamente é lançado Digimon Adventure, né? O anime que conta ali, que veio para o Brasil e conta a história das cinco Time Sora, mais de 5, 7 das crianças escolhidas, os Digi escolhidos, que são levados para o mundo digital. E aí elas conhecem os seus parceiros, os seus Digimons. E aí em 97, então, é lançado o Digivice, que é o Digital Monster, é o bichinho virtual do Digimon, mas já numa roupagem anime, já com a logo do anime e tudo mais. Então, foi criado esses bichinhos virtuais, o Digital Monster, e depois quando lança o anime, eles ganham uma nova roupagem. E de lá pra cá, tanto o anime quanto o próprio bichinho virtual receberam diversas versões. Então, vocês podem até pesquisar se vocês quiserem. Tem diversas versões. Cada anime que é lançado representa uma versão diferente desse bichinho virtual, com os seus elementos. Então, se a gente for fazer o comparativo, quando lançou, por exemplo, Digimon Tamers, que é o terceiro Digimon que se usa de cartas, eles são tem uma diferença aí dentro do universo de Digimon do que é um Digi escolhido, o que é um Tamer, não vou entrar nisso. Mas o Digivice do Digimon Tamers, eles vinham com umas cartinhas, eles tinham que passar a cartinha pra fazer coisa, pra evoluir o Digimon, por exemplo. E aí, pra Digivolver. E aí existe o Digivice, existem as cartinhas, e é muito legal ver isso, né? E aí até o último Digimon que rolou agora foi o Digimon Ghost Game, aonde o Digivice era uma Smart Band. Essas pulseiras inteligentes que a gente pega a nossa caminhada, porque no Japão foi lançada uma Smart Band de Digimon, onde conforme você anda, o seu Digimon ganha experiência, evolui, batalha no mundo digital, no mundo humano. Então, Digimon continua evoluindo junto com as tecnologias. Diferente de Pokémon,
Não que Pokémon não tenha evoluído. Mas Pokémon evolui sempre de acordo com o jogo, né? Então, cada jogo de videogame lançado pela Nintendo, uma nova temporada de Pokémon com novos Pokémons. Digimon, a cada novo desenho a gente tem protagonistas novos, um universo novo, uma pegada diferente, sempre pensando nessa conexão entre o mundo virtual e o mundo humano. Como é que o mundo virtual e o mundo humano interagem entre si? E aí, a gente tem alguns animes, né? Então, poxa, Digimon teve aí, vai, 1, 2, 5, 7. Deve ter tido uns 7, 8 animes. Mais de 5 filmes. Deve ter mais de, sei lá, 40 jogos de videogame. Então a franquia continua se desenvolvendo. Mas o que eu quero focar aqui com a gente, até pelo meu objetivo de fazer uma devocionalzinha em cima de Digimon, é de Digimon Adventure, que é o primeiro anime. O anime que passou aqui no Brasil 2000? Vamos ver quando que ele passou na Globo. Foi Globo. Vai. Em 2000 aí, então, a gente teve Digimon tanto na Globo quanto na falecida Fox Kids. E um aninho depois, que é o normal, né? Lançava em 99 lá nos Japão. Pô, um aninho depois já tava aqui. É até rápido. Outros animes demoravam mais pra chegar. Porque não chegava tantos animes assim pra gente. E Digimon, então, Adventure, ele se destaca por ser a maior continuidade do universo de Digimon. A gente vai ter o Digimon 1 e 2, que é o Adventure 1 e o Adventure 2.0. E aí a gente vai ter o Digimon 3, que não é o 3. Aí vai o Digimon Tamer, é outra pegada. Aí vai ter o Frontier, que é outra pegada. Aí vai ter o Tata Square, que é outra pegada. Né? Então, continuações diretas, a gente tem o Adventure 1 e 2. Disso, em 2000, né? Então, 1 em 99, em 2000 o 2. Aí lá em 2015, a gente teve o Digimon Adventure Try, que era com os personagens de Digimon Adventure. Nossos saudosos Tai, Matt, Sora, o Joe. Já agora no ensino médio, já mais adultos, uma nova aventura, que foram uma série de filmes especiais comemorando na época 15 anos de Digimon, né? Foi anunciado em 2014 e aí em 2015 foi lançado. E aí em 2020, finalizando todo esse processo, a gente teve Digimon Kizuna, The Last Evolution, um filme para finalizar de vez a história desse pessoal. É nesse filme que eu quero focar aqui com vocês hoje. E aí a gente teve agora, em 2023, Digimon Adventure 02 The Beginning, que é uma continuação direta do Kizuna, só que com os protagonistas do Digimon 2.0. Eu nem lembro direito nem o nome deles. É um anime que eu preciso até voltar a ver. Então, resumindo a história rapidamente, eu poderia trazer diversas coisas sobre Digimon aqui para vocês. O anime em si trata diversos elementos muito interessantes. Então as crianças, elas são transportadas para o mundo digital, porque está tendo ali um rolê com o mundo digital, mundo humano. E elas são transportadas ali para, não para viver aventuras, mas realmente elas são crianças escolhidas, elas são escolhidas para trazer libertação para o mundo digital. Porque o mundo digital está sendo atacado pelas engrenagens negras e está desregulando os Digimons. O que acontece é que tudo que acontece no mundo digital afeta o mundo humano. O mundo digital é como se fosse a nossa internet. Desde lá da época 99, o Japão já era um país muito influenciado pela internet, extremamente conectado à internet. Então, tem até alguns momentos do anime onde os eventos que acontecem no mundo digital afetam a vida real. Os trens param de funcionar, as televisões param de funcionar, o pessoal fica... o trânsito, né? Então é legal essa conexão que o Digimon, o universo sempre... todas as histórias de Digimon trazem de que há um mundo,
por lá atrás na internet. Então, geralmente, você tá aí assistindo no seu YouTube, no seu Spotify, e tá passando, esses dados estão sendo passados pela internet. Esses dados saem de um servidor e vão até o seu computador. Então, a ideia é que esses dados passam por este mundo digital onde os Digimons habitam. Então, cada uma das crianças escolhidas ali, elas têm um parceiro Digimon. A gente vai trabalhar com quem? O Tai e o Matt, que são nossos personagens principais, sempre foram. E o Tai e o Matt têm os seus Digimons, o Agumon para o Tai e o Gabumon para o Matt, né? Para você que conhece o original japonês, é o Taichi e o Yamato. Nossa, mas por que a diferença? Porque Yamato é um nome japonês meio forte. As crianças dos Estados Unidos não iam se vincular com Yamato. Sora é mais fácil. O TK, por exemplo, que é o irmão dele, é Takeru, mas eles chamam de TK, então dá para transformar ali, né? O Ikki é tranquilo, a Mimi é tranquilo. Agora, Taichi e Yamato, aí nos Estados Unidos eles foram lá e adaptaram para Tai e Matt. Quando veio para o Brasil, a gente puxou essa adaptação também. Então, talvez conhecido como Tai e Matt, mas é o Taichi e o Yamato. Eles são a nossa dupla de protagonistas. Apesar de todos os Digi escolhidos serem importantes e ganharem o seu destaque, eles são os principais. Eles são os únicos no anime original que chegam ao nível máximo ali de evolução que o anime principal mostra. Né? Então o Agumon vai virar o nosso Wargreymon e o Gabumon vai virar ali o Metal Garurumon. Se eu não me engano. É isso. Gabumon, Garurumon, Wargarurumon, Metal Garurumon. Acho que é. Envolvido efetivamente cada um deles por causa do seu vínculo familiar. O Matt, então, é irmão do TK, que é o Takeru, que é mais novinho, é o mais novinho do grupo. E o Taichi, ele é irmão da Hikari. É Hikari, né? Kairi. Acho que é Hikari no japonês e Kairi no inglês, sei lá. Então, tem um rolê deles. Cada uma dessas crianças, no desenrolar da história, vai desenvolver um elemento próprio delas. Coragem, amizade, sabedoria, curiosidade, confiança. E quando desenvolve esse elemento deles próprios, que é um momento de evolução, né, para desbloquear uma evolução melhor do Digimon deles, tem todo esse rolê, né? Então o Matt, que é a amizade, ele meio que fica mal, abandona o grupo, depois ele volta. Então a gente tem esses diversos momentos na história onde a gente consegue desenvolver esses ensinamentos aí. E a história foca bastante em ensinar as crianças, sabe? A ser bonzinho, a ter amizade, a confiar no outro. Até um dos momentos mais importantes ali, que é quando eles liberam a última evolução do Wargreymon e do Metal Garurumon, onde eles se sacrificam para receber uma flecha dos Digimons, dos irmãos, né? O Angemon e a Angelomon e o Angemon lançam flechas neles, tem uma profecia, e aí essa confiança da família, esse vínculo familiar, é a entrega sacrificial, é o estar disposto a se sacrificar, que libera uma nova evolução. Então, a história vai ter esses elementos, assim, muito bonitos. Como estamos falando de crianças envelhecendo, a cada novo desafio, elas enfrentam elementos desafiadores. Sobre maturidade. Então também tem esse processo. Quando a gente vai para Digimon 2, uma nova leva de Digi escolhidos é escolhida. O TK e a Hikari, ou Kairi, eles voltam como Digi escolhidos, mas agora eles estão mais velhos. E os Digi escolhidos originais, o Tai e o Matt, eles aparecem ali, dão um auxílio. Mas aí a gente tem toda uma nova desenvolver de personagens e tudo mais. Não é meu foco aqui falar sobre eles. Eu quero passar direto. Vou até pular o Try. O Try é legal, tem alguns probleminhas aí, eles já estão mais velhos. Mas eu quero ir para o Kizuna. Falar um pouquinho dessa história. É um filme que foi lançado em 2020. Que infelizmente poucas pessoas no meu círculo
assistindo. Porque é maravilhoso. E a gente trata aqui a história, o Kizuna mostra o momento final do relacionamento dos nossos Digi escolhidos e Digimons. Por que momento final? O grande, além de um vilão novo, e aí beleza, um bug, uma entidade do mundo do Digimon quer matar o mundo humano, sei lá. Tem esse rolê, pouco importa. Sempre tem que ter um vilão. A grande pegada da história do Kizuna vem no fato de que aparece um timer nos Digivices dos nossos Digi escolhidos. O que significa esse timer? Significa que o tempo deles com seus Digimons está acabando. Por quê? E aí eles apresentam um motivo dos Digimons se vincularem aos Digi escolhidos, né? A criança, ela tem um potencial ilimitado. Uma criança pode se transformar em qualquer coisa. Pode ser um médico, pode ser um pastor, pode ser um professor, pode ser um arquiteto, um vendedor, sei lá, jogador de futebol. A criança tem um potencial ilimitado. A história de Kizuna se passa ali no momento que eles já estão na faculdade. E principalmente o Matt e o Tai estão com dificuldade de definir qual carreira que eles vão seguir. Mas o potencial deles não é que ele tá se acabando, mas ele tá deixando de ser ilimitado, porque esse potencial tá começando a se tornar uma coisa específica, né? Eles vão escolher uma profissão, eles vão escolher um futuro, e a partir do momento que você escolhe um futuro e uma profissão, esse potencial ilimitado se torna algo mais limitado. Você vai focar todo esse potencial em algo específico. Então, Kizuna trata sobre este momento. Esse momento em que eles se veem diante da vida adulta, da maturidade, do crescimento, onde eles têm que escolher o que fazer. Forçar uma evolução, usar o poder do potencial da criança e do vínculo entre criança e Digimon para uma evolução, reduz esse tempo que eles têm com os Digimons deles. Mas diante de um novo mal, eles se veem obrigados a desbloquear uma nova evolução ali e enfrentar os vilões, sacrificando o pouco tempo que eles ainda têm com seus Digimons. Cara, é uma história maravilhosa. Não vou nem dar mais spoilers do que isso, tem muitos detalhes na história ali. Uma história bem emotiva, principalmente pra gente que em 99 assistiu. Veja, em 99, 2000, eu tinha 8 anos. Então eu assisti ali Digimon. Cara, eu tinha um pouco mais velho do que o TK, um pouco mais novo do que os personagens principais. Eu acho que o meu irmão tinha a idade dos personagens principais. Então era aquilo, eu podia ter aquela idade. E quando eu assisti Kizuna, já passado da minha fase de ensino de faculdade, já adulto, vendo aquilo, compreendendo a mensagem que eles queriam passar ali, me emocionei bastante, confesso que eu chorei horrores. E é muito interessante isso. Mas, o que eu quero hoje? Eu quero aproveitar essa mensagem de maturidade, né? Digimon, no final das contas, além de todos os outros elementos, para trabalhar a maldade no coração humano, dá para trabalhar um pouco sobre a queda, dá para trabalhar esses elementos de amizade, de confiança, de redenção. Tem várias histórias dentro de Digimon. Eu quero fazer hoje até uma aplicação mais pastoral mesmo, devocional, nessa ideia da maturidade. E eu poderia falar, há tempo para todas as coisas, e para esse versículo bíblico pensar sobre isso, mas eu gosto de 1 Coríntios 3, onde Paulo fala assim, estive no meio de vocês, queria levar alimento sólido, mas tive que levar leitinho. É uma passagem conhecida, é uma passagem que eu gosto muito, mas efetivamente é uma passagem doída, né? Então exatamente ali os 3 primeiros versículos diz assim: irmãos, não lhes pude falar como os
como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Por que ainda são carnais? Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos. E aí vai pro 4, né? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? E aí ele começa a discorrer sobre a função de cada um no reino, sobre o fato de ele plantar, Paulo fazer e tudo mais. E aí ele vai, vocês são templo do Espírito. Vocês são som. Então, chegando no 21, ele fala, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Há uma passagem, eu gosto muito desse capítulo. Mas eu quero pensar aqui sobre maturidade, gente. Digimon, no final das contas, originalmente não era sobre isso. Tinha um pouco, obviamente, a gente via os personagens crescendo. Mas quando a gente olhava, você que só assistiu o Digimon original, ele não é só uma história de maturidade, ou ele não é uma história que foca muito sobre isso. A gente tem ali um desenvolvimento dos seus personagens, mas é muito mais sobre conflito e crescimento em elementos individuais. Mas no final das contas, chegando aqui no final, Digimon Kizuna, eles aí adultos, se tornou sim uma história sobre maturidade. E quando a gente fala sobre maturidade, a gente tem um processo. Essas crianças entraram no mundo digital sem conhecer nada. Elas se desenvolveram no mundo digital. Elas começaram a descobrir como as coisas funcionavam, quais eram as regras, quais eram os elementos, quem eram os vilões, quais seriam os seus desafios. Elas começaram a se conhecer, a se entender, receberam seus brasões, amizade e tudo mais. É muito parecido, e aí vocês me permitam fazer esse comparativo, com a vida cristã. A gente se converte, a gente sai do mundo normal, natural, para entrar no mundo espiritual. E a gente começa a entender como as coisas funcionam. Que tudo que acontece no mundo espiritual afeta o mundo natural. Tudo que acontece na nossa vida vai nos moldando. A gente vai descobrindo quem a gente é verdadeiramente em Deus. E aí a gente começa a caminhar e a se aperfeiçoar em Deus. E a gente começa a traçar esse caminho à maturidade espiritual. Mas, aqui em 1 Coríntios 3, a gente vê Paulo falando exatamente o contrário. Eu precisava falar com vocês sobre coisas espirituais e eu não posso porque vocês não estão prontos. A gente tem uma igreja que fica se preocupando com picuinha. E para mim, essa passagem em 1 Coríntios 13 é a melhor passagem que a gente tem para bater essa briga de calvinismo e arminianismo que o pessoal gosta de. E aí, você é calvinista ou arminiano? Pouco me importa, eu sou de Cristo. Cristo é meu e é de Deus. E é sobre isso que é o cristianismo. Não é sobre Armínio, não é sobre Calvino. Mas é importante saber se você acredita ou não na predestinação. Eu acredito na Bíblia, meu irmão. E o que a Bíblia me diz sobre isso? Aí eu vou para a Bíblia e vejo na Bíblia o que ela me diz sobre isso. Né? Então, as pessoas discutem coisa, não, porque eu sou de tal igreja, porque eu sou disso, porque a igreja de parede preta não pode, porque tal igreja faz tal coisa e não pode, porque tal coisa... Eu tô lendo um livro agora, pós-crédito, sobre cultura pop e teologia. E aí o cara conta uma história de um amigo dele que foi viajar, e aí tava conversando com o cara no avião, e o cara falou assim, né, o que você faz? Ele, eu sou videomaker, né, de uma produtora cristã. É um cara, cristão, né? Você é da igreja do Homem do Chapéu? Você fazendo uma referência mundial, né? Por causa do apóstolo Valdomiro que tá sempre com o chapéu. Então a gente recebe esses vínculos. Você é a igreja. E aí qual que é a iniciativa básica do cara? Não, eu sou cristão, mas não é dessa igreja. Porque essa igreja. Aí a gente já começa a criar essas divisões e tudo bem, eu entendo você não querer se vincular.
há uma igreja com uma teologia que você não concorde. Até porque eu, respeitosamente, aqui também não concordo com a teologia da mundial, da universal e qualquer coisa assim. Mas esses são pensamentos, são visões humanas, são coisas carnais. É sobre isso que esse versículo fala. Claro, a gente, e aqui nos Dois Nerds, nosso objetivo é sempre muito esse. Traçar uma certa ortodoxia, uma forma de ler, interpretar e compreender a Bíblia corretamente, né? E a gente tem pessoas, sim, que distorcem a Bíblia para seu próprio benefício. E a gente tem que, sim, fazer uma apologia, uma defesa da nossa fé contra essas distorções. Mas mais importante do que isso é compreender que, diante da fé, há uma sinceridade e uma comunhão entre todas as pessoas. Enquanto nós ficarmos focando muito nesses elementos carnais, nessas divisões, nessas picuinhas de coisas que não importam, a gente não vai conseguir adentrar no suco, na essência, sabe? Usando os termos ali, na feijoada, no mignon, na comida do conhecimento espiritual que Deus tem proposto pra gente. Né? Então, mas tá, Beto, o que exatamente então para você é elemento carnal e o que não é elemento carnal? Vamos lá. Eu gosto de falar assim, existem os princípios e existem os métodos. Método é elemento carnal. Princípio é elemento espiritual. Então, por exemplo, gente, minha opinião, tá? Minha opinião. Você não precisa concordar. O Lucas pode não concordar. Hoje eu tô sozinho aqui, tô colocando minha opinião, ele não tá aqui pra contrapor. Em outro momento ele contrapõe. Por exemplo, há a necessidade do batismo. O batismo é um princípio ensinado por Jesus, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para mim, qual é o princípio? Batismo. Qual é o método? Tem água, manda ver. É por aspersão, é por imersão? Eu não me importo. Eu entendo que o importante é a confissão de fé da pessoa. Eu tenho um princípio, o batismo. O método pode ser por imersão, pode ser por aspersão. Então, como eu entendo o batismo como algo memorial, como algo de demonstração de fé. Para mim não me importa se ele é por aspersão ou imersão, o que importa é a fé da pessoa por trás. Então eu tenho um princípio que é o batismo, eu tenho uma interpretação em cima desse princípio. Vamos lá, outra coisa. Um princípio, reunião, a comunhão dos crentes, a reunião dos crentes do ensino da palavra. Então, eles se reuniam nas sinagogas, depois nas casas, hoje em dia a gente se reúne no templo. Então eu tenho um princípio, a igreja vive em comunidade, né? Qual é o método? O método é esse. Tem igreja que vai funcionar em célula, tem igreja que vai funcionar num templo mais tradicional, tem igreja que vai funcionar num templo de parede preta. Importa? Não. Não me importa onde é. A igreja pode funcionar numa caverna. O que me importa é o princípio. A comunidade da igreja tem que se reunir e tem que ser uma comunidade. Ela tem que estar junto. Igreja só online não adianta, por exemplo. Isso é um princípio. Igreja só online, sem a relação, sem a comunidade, não funciona. Se a parede é preta, se tem vidral, se não tem vidral, se o templo é alugado, se o templo é comprado, se é só nas casas. Método. Tem que ver o que funciona. O pessoal aí de países que são perseguidos não podem se reunir em lugares grandes. Então eles se escondem em cavernas. Método. Princípio, estar juntos, estar unidos, comunidade, comunhão, isso é um princípio, entende? Então, há princípios espirituais e há métodos, formas de executar. Se a forma de executar não fere o princípio, não tem problema. Tá, então vamos dar um exemplo de uma forma de executar que eu entendo que fere um princípio. Vamos lá. Com todo respeito aos meus amigos, Igreja Católica. Por quê? Igreja Católica também é cristianismo, não se esqueçam disso. Igreja Igreja Ortodoxa Romana é cristianismo. Quem é o Deus da Igreja Católica? Deus. Quem é o Jesus que sacrificou? É o mesmo Jesus da Igreja Protestante. Né? Então, nós temos ali uma crença similar. Qual? Um princípio. Jesus Cristo é o
é o Cristo, né? É o sacrifício. Ele se deu na cruz. No princípio. As duas igrejas, tanto a protestante quanto a católica, têm esse princípio. Agora, eu tenho um método para chegar a Jesus diferente. A igreja protestante entende que, a partir do rasgar do véu, eu tenho acesso direto a Jesus, a partir do relacionamento com o Espírito Santo. Para mim, isso é um princípio, não é nenhum método, isso é um princípio. O que a igreja católica fala? Que o ser humano indigno precisa de um mediador. Qual mediador? Os santos. Então, o ser humaninho ora para o santo e o santo, ele media. Eu vou colocar a palavra mediar, eu não vou lembrar o termo agora. Essa relação. Então, eles pedem aos santos, porque daí os santos fazem essa mediação entre homem e Deus. Então, para mim, esse ponto já fere um princípio. Veja, é o mesmo Deus. Nós dois acreditamos que Cristo é o Salvador, se entregou na cruz. Nós dois acreditamos no Espírito Santo. Mas eu entendo que eu consigo ter um relacionamento direto com Deus, porque é uma leitura da minha leitura bíblica me mostra isso. Da Igreja Católica. Que não é pautada somente na leitura bíblica, mas também na tradição diz que há necessidade de uma mediação. E aí essa mediação é feita através dos santos. Então, para mim, fere um princípio. Né? Como é que eu vou agir para com eles? Eu não vou agir com preconceito. E aí tá o ponto da maturidade. Entende? Aí tá o ponto de compreensão e maturidade espiritual. Eu não vou entrar em contenda com aqueles que ou interpretam, ou executam, ou têm princípios diferentes. Eu vou tratá-los com maturidade. Eu vou dialogar. Olha, entendi, eu vejo dessa forma. Mas para eu poder fazer esse diálogo, eu tenho que estar aprofundado nos princípios espirituais. Ou seja, eu tenho que parar de ficar fazendo picuinha carnal. Vocês estão entendendo a profundidade desse versículo bíblico? Essa passagem, escrita aí há 2000 anos atrás, ela é muito real pra gente hoje. A gente fica de picuinha quanto a isso, aquilo. Eu tenho muita picuinha com worship. Nossa, eu tenho uma dificuldade com worship, aquela repetição desnecessária. Meu Deus do céu. Mas no final das contas, isso é um método deles. Se eles estão cantando uma heresia, uma hipocrisia, o problema é deles. E acreditem, a maior parte dos worships tem heresia, e a maior parte das músicas as pessoas estão cantando em nível hipócrita. É um problema deles. Eu ganho muito mais se eu deixar eles cantarem as músicas deles. Ok, estão cantando aí. Vou tratar. Não vou entrar em picuinha. Né? Não toca, beleza, eu vou conhecer as músicas, ok, pá. E aí o meu tratar com Deus. Eu vou pegar as músicas que eu entendo que tem uma letra boa. Eu vou fazer a minha forma de lidar com Deus. E havendo uma abertura, eu vou explicar. Não vou falar assim, por que você não gosta de worship? Essa repetição aí desnecessária. Não. Por que você não gosta de worship? Não, essa letra não tá legal. Sabe? Ela é rasa. Teologicamente falando. Às vezes, herética. Essa passagem aqui não tem nada a ver. Essa aplicação tá errada. Então, eu vou observar a letra e eu vou trazer ela em nível espiritual. A gente precisa trazer as coisas para um nível espiritual. Ou seja, abandonar a nossa infância. Abandonar a infância significa sacrifício e responsabilidade. Em Digimon Kizuna, os nossos protagonistas Tai e Matt decidem abandonar o relacionamento deles com os seus Digimons para desbloquear uma nova evolução, vencer o vilão e salvar o mundo. Então, diante de uma responsabilidade, de uma missão, proteger o mundo, o relacionamento foi sacrificado. Há um sacrifício a ser feito para entrar na maturidade. Que sacrifício? O da infância. Né? Então, quando a gente fala sobre a igreja, da mesma forma que aconteceu em Digimon Kizuna, a gente tem que sacrificar algumas coisas quando a gente se dá ao relacionamento espiritual.
A gente vai ter que sacrificar, por exemplo, os nossos desejos e as nossas ideias carnais. Porque tem coisa que a gente fica segurando e falando é meu, fica meio mesquinho até ali segurando aquilo, mas quando a gente coloca aquela coisinha diante de Deus, a gente tem que estar disposto a abrir mão dela para entender em Deus o que ele quer. Então, por exemplo, tem muita gente que adora essa discussão calvinista e arminiano, gente. O povo adora. Lá na faculdade, nossa, seja aluno, seja gente aleatória da igreja que vem conversar com você. Ah, você é professor de teologia, né? E aí? Oi, aí, calvinista e arminiano. É uma das primeiras. Outra, isso e Apocalipse, né? Você é milenista? Ah, milenista? Como é que vai ser o fim dos tempos? O pessoal adora perguntar isso. E aí, o que eu falo? Olha, isso aqui pouco me importa. O que me importa? Viver uma vida de retidão com Deus, cuidar da minha fé, evitar os pecados, viver uma vida de pureza, me dedicar ao serviço, porque independente se é predestinado, se não é predestinado, se a salvação pode ser perdida, se ela não pode ser perdida, se eu vou ter que passar o milênio de sofrimento ou não, se o Jesus vai vir antes do milênio, vai vir depois, se eu vou ter uma das testemunhas, se eu não vou ser testemunha, se eu vou precisar sofrer, se eu não vou... Independente de qualquer uma dessas coisas, isso pertence a Deus. O que pertence a mim? Viver uma vida reta, servir a minha comunidade, servir ao meu Deus, compreender o evangelho, compreender o chamado. Então eu começo a abrir mão de coisas que podem gerar discussão. E eu começo a cuidar de coisas que são efetivas, espirituais. E elas têm direta relação com a salvação da minha alma. Cuidar da vida, ser reto diante de Deus, cuidar do próximo, abençoar o próximo. Então, vejam, há coisas que são discussões inúteis. Tem uma outra passagem, não sei se está em Gálatas, que Paulo fala assim, não fiquem perdendo tempo com cronologias vãs e coisas assim. E tem uma outra que ele fala também, não, né, que não é pra gente ficar se dando a qualquer palavra de vento de teoria e tudo mais. E é isso, as pessoas gostam de ficar indo nessas linhas, e discutindo coisas, e tentando calcular quando vai ser o apocalipse, e porque eu sigo fulano e o fulano é melhor do que o Beltrano, e coisas assim. E, gente, ninguém tem que ficar defendendo homem nenhum. A gente não tá aqui... Eu vou usar a brincadeira, até é uma brincadeira que foi usada. Eu não tô aqui pra defender Jonas Madureiras ou Nicodemos em como comer a coxinha. Eu tô aqui pra eu comer a coxinha, eu me relacionar com Deus, eu crescer em Deus. Não pra defender o outro. Porque eu sou presbiteriano, então tem que ser assim. Eu sou batista, porque tem que ser assim. Essas coisas são boas, elas são importantes. É importante a gente ter identidade diante de Deus, diante da nossa interpretação bíblica. Mas mais importante do que tudo isso é a gente entender que há uma comunidade, comunhão e uma fé comum entre os cristãos que tem que ser preservada. E a gente, por muitas vezes, entra em discussões e mais picuinha do que ajuda. A gente tem que cuidar com isso, porque essa imagem de ruptura entre os cristãos, essa imagem de desconexão entre eles, gera uma imagem muito feia ao público. E a gente tem que sim se preocupar com qual é a imagem que a sociedade tem do cristão. A sociedade tem que ter uma imagem do cristão de uma comunidade coesa, que apesar de acreditar em diferentes interpretações, se amam, conseguem interagir juntos, conseguem realizar coisas juntos. E o que a gente tem? A gente tem um monte de gente brigando, um monte de igreja brigando, sabe? Essas divisões, elas não fazem bem, né? Então, quando a gente faz esse processo de maturidade, a gente tem que estar disposto ao quê? Abrir mão de nossos conceitos humanos, estar diante de Deus disponível para que Ele mexa, Ele apresente a verdade dele e a gente aceite essa verdade. E quem sabe o quanto a gente pode ser transformado e se surpreender com a verdade. Às vezes a gente tá muito preso em um preconceito nosso, quando na verdade Deus quer agir de uma forma muito diferente com a gente. Porque, né? Um só espírito, diversas formas de agir.
Então, vamos ser maduros em Deus. Isso exige um sacrifício, né? Então, se você assistiu Digimon lá quando você era pequenininho, eu recomendo, assista o Kizuna. E aí talvez você consiga entender um pouco desse meu sentimento de quão pesado é o sacrifício de abrir mão da infância. A mesma coisa para a igreja. Na moral, vamos abrir mão aí um pouco da nossa infantilidade. Eu falo isso até porque eu tô num meio onde, graças a Deus, todo dia eu recebo nova informação. E eu tenho que ficar abrindo mão de muita coisa. Muitos conceitos que eu tenho, eu vou abrindo mão. Muita coisa que eu discuto aqui com o Lucas. Às vezes a gente conversa antes de vir aqui. E aí a gente vem com uma ideia, depois do cast tá com outra ideia. A discussão gostosa por causa disso, né? A gente quer crescer. E crescer não é colocar a tua opinião e vencer a tua opinião em cima do outro. Crescer é mudar a sua opinião, às vezes, se necessário, se estiver correto, diante de Deus. Então, é isso por hoje. Obrigado você que tá aí ouvindo, você que tá aí... você tá errado, Beto. Ou você que tá... legal, gostei. O que você vai fazer com todo esse seu sentimento? Você vai comentar. Comenta aí no Spotify, comenta no YouTube. Quero saber de você. O que você acha aí? Como é que tá teu processo de maturidade, de caminhada com Deus? Quais elementos você precisou ou já abriu mão? Percebeu que eram preconceitos, coisas pequenas? Como tem sido a sua caminhada, a sua evolução na presença do Senhor? Eu quero saber, também quero saber se você gosta de Digimon e se você já chorou assistindo Digimon. Nem que seja lá no Digimon original. Tinha alguns momentos aí que como criança dava pra dar aquela quebradinha no nosso coração. Eu fico por aqui. Um beijo e um queijo!